Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição da TV Guia do Ator. Você que sempre sonhou em ser ator, mas não sabe por onde começar, que cursos escolher ou qual a realidade do ator no Brasil, não pode perder a entrevista de hoje. Nós começamos com o André Greco, o ator, diretor e professor de teatro. Ele falou sobre os tipos de cursos de teatro, deu algumas dicas para você se tornar um verdadeiro artista e ainda falou sobre o real papel do ator na sociedade. Confira! Uma questão que aparece sempre na escola de teatro, e isso é em qualquer escola de teatro, é exatamente o porquê o aluno procura uma escola de teatro. Eu costumo fazer essa pergunta nos primeiros encontros, e aí a gente ouve de tudo, e os interesses são interessantes e tudo mais, mas muitas vezes acontece de alguém que nunca nem foi ao teatro dizer assim, porque meu sonho é fazer teatro, ou eu adoro teatro. Aí a primeira pergunta que você faz é assim, adora o que no teatro? Né? O que você quer? O que você espera do teatro? E aí existe, é claro, uma questão que é a questão da televisão, da fama, de uma ilusão que tem em torno do que é o mundo do ator, né? E às vezes as pessoas estão falando e procurando uma escola e começando a cursar a escola sem saber o que é exatamente isso, né? Então eu costumo dizer justamente que a primeira função de um professor num curso profissionalizante de teatro é desiludir o aluno, para ele começar a entender o que é o ofício, o dia a dia, o cotidiano e a real função do ator, pôr os pés no chão para ele chegar onde ele quiser, porque essa é a única maneira real da pessoa trilhar um caminho na profissão de ator, seja no teatro, no cinema ou mesmo na televisão, que seja para chegar um outro objetivo, como a fama ou qualquer outra coisa, entende? Eu acho que essa procura, ela equivocada, ela é uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar, porque também isso forma também uma série uma demanda muito grande de escolas trabalhando com a ilusão das pessoas, entendeu? A gente tem uma geração que é uma geração da televisão, que é uma geração riquíssima de grandes atores, sim. Só que o que a gente tem que entender é que essa geração, ela foi feita na televisão. Era o lugar de trabalho delas. A televisão era só mais um meio. E tudo que ela oferece, que eu acho que as pessoas vêm de fora e fazem disso o seu sonho, o seu desejo, é um pouco a cauda, né? O rabo do que é o trabalho. Entende? Então quando a gente vai só no rabo, só nas consequências do que o trabalho dá, a gente está entrando numa furada, porque aquela história vai aparecer lá, vai conseguir uma coisa ou outra e não vai ficar, não vai viver disso, né? Quantos e quantos a gente não viu, isso seja de que geração for, da minha turma da faculdade ou dos alunos e tal, quem fica e quem não fica, né? E saber que o trabalho no teatro é muito difícil, é duro, é árduo, ele não tem tempo, digo, de você terminar, ir para casa e desligar, isso não existe, né? Porque nós somos autônomos, a gente produz os nossos próprios trabalhos, se quisermos trabalhar no Brasil, então não existe férias, ator nunca está de férias, o máximo que ele consegue estar é desempregado, né? Que assim, já está vendo o que vai fazer em seguida. Eu costumo dizer que o ator é aquele que brinca de ser o outro. Eu acho que o maior prazer da profissão é a gente trabalhar diretamente com os outros. Então somos pessoas que gostamos sim do coletivo, gostamos de andar em bando, de andar junto, de conhecer as pessoas. Há um interesse muito grande no outro, porque ele é o nosso maior material de trabalho, é o ser humano, assim. Eu acho que para você começar a perceber se você quer mesmo ser ator e responder essa pergunta, que tem que ser uma pergunta
que a gente responde muito profundamente, assim, eu gosto do outro, o outro me interessa, né? O Zé Celso Martinez Corrêa, diretor de Teatro Oficina, ele diz assim: só me interessa aquilo que não é meu, né? É uma brincadeira com a questão da antropofagia, da Semana de 22, do Oswald de Andrade, dos modernistas todos, que é justamente isso de você se apropriar do outro, porque ele é o seu material de trabalho. Picasso, o pintor, um dos maiores pintores que a gente tem na história da arte, ele fala um pouco sobre a formação do artista, né? O Picasso é um cara que estava muito à frente do seu tempo, era um cara que via o mundo de uma outra maneira, né? Que às vezes, a gente sabe disso, os maiores artistas são tidos como loucos, por quê? Porque ainda não são compreendidos no seu tempo. Aí, abrindo a questão do ator para a questão do artista como um todo, eu acho que ele define a formação do artista em 4 passos fundamentais. O primeiro passo é ser artista. E o ser não necessariamente tem a ver com a noção de talento. Se você for ver no dicionário, vou dizer uma coisa polêmica aqui, mas não que eu desacredite na questão do talento, aqueles que têm vocação, inclusive, né, que tem mais facilidade e tal, mas se você for ver no dicionário, o talento, ele é uma habilidade para qualquer coisa. Então, ninguém nasce com habilidade para tocar violão. Você não sai tocando violão. Você tem que ir lá estudar e aprender a tocar o violão, né? Você pode fazer isso muito bem, aí se diz que essa pessoa é talentosa, né? Tirando essa noção de talento, o ser artista tem a ver com olhar para o mundo dessa maneira, que é começar a enxergar o mundo com outros olhos, por um outro ângulo que não um ângulo cotidiano e acostumado das pessoas. Então, o ser artista tem a ver com a alma de artista, com o olhar, enxergar as coisas, querer criar um discurso sobre o mundo, né? Porque a arte nada mais é do que uma visão de mundo, que você articula numa linguagem artística para comunicar, né? Que é a grande função do artista, do ator, é a comunicação. O segundo passo seria justamente o conhecer. O conhecer é conhecer as diferentes linguagens, conhecer as diferentes estéticas, conhecer os diferentes materiais, né, que a gente pode usar para criar essa obra. No caso do teatro, eu acho isso muito claro, assim, quando a gente tem, por exemplo, coisas geniais e muito diferentes. Por exemplo, acho que a gente tem 2 ícones no teatro brasileiro, que são Antunes Filho e o Zé Celso, de teatros totalmente diferentes, que são questões estéticas, que são visões de mundo muito diferentes, né? Mas são 2 tipos de teatro muito bem fomentados, que sabem o que querem e que ganharam o valor que têm porque são de valor reconhecido, né? Durante os anos todos. Então, por exemplo, o estudante de teatro, ele pode não gostar de determinada linguagem, de determinada estética, de determinado tipo de trabalho, mas ele tem que conhecer, ele tem que saber que existe, que aquilo tem aquele valor, o que é bom naquilo, para depois ele poder escolher, né? O terceiro passo seria justamente a questão de experimentar. E experimentar é uma coisa que a escola propicia, né? O ator, a gente sabe disso, é aquele que ele tem que vivenciar as coisas. Ele tem que experimentar fazer uma comédia, tem que experimentar fazer uma tragédia, um drama. Ele é um homem que ele é feito de exercícios. Nós somos os maiores seres antropofágicos. Quanto mais a gente sugar do mundo, melhor profissional a gente vai ser. Então, o experimentar é justamente passar por todas essas linguagens. É muito comum um aluno chegar e dizer assim: mas eu não quero fazer Shakespeare, acho chato. Aí eu costumo dizer assim, muito chato, costumo dizer assim: mas eu não estou te perguntando se você quer ou não. Eu estou te dando um exercício, né? A proposta é: faça esse exercício. Porque às vezes a gente inclusive acha que não gosta, porque a gente não entende, né? Aí você vai tocar naquele material, você vai conhecer aquele material, você vai experimentar aquele material, pode ser que passe a ser a obra da sua vida, entendeu? Pode ser que você passe a gostar muito, né? E as pessoas gostam do conhecimento. E o último passo, segundo Picasso, é justamente a escolher. Então veja bem, você tem a alma de artista, que é o ser artista, você conheceu as diferentes estéticas, as diferentes linguagens, você experimentou, você tateou, você foi lá e viu como que é, o que é. Por último, artista formado e maduro, você vai escolher. E você vai passar a fazer aquilo que você acha que é da sua identidade, que tem a ver com o seu trabalho
de ator, de artista mesmo, né? Aquilo que você, às vezes você se torna um grande comediante, às vezes você vai fazer muita tragédia e as pessoas vão passar a te enxergar assim, dessa maneira, e por isso é quando a gente começa a criar uma identidade do trabalho, né? Que inclusive os diretores vão olhar para aquele ator e vão pensar, putz, fulano pode fazer esse papel. A principal função para um curso técnico profissionalizante, eu diria que é a instrumentalização do aluno. A partir do momento que você começa e entra num curso, é como se você fosse um diamante bruto, você lapidasse esse diamante. A função que o curso tem que ter é de instrumentalizar você. Os professores têm que te dar uma base boa para você conseguir discernir o caminho que você quer. Eu acho que muitas escolas já dão uma coisa mastigada, já dão o protótipo certo para a obtenção de um sucesso que para eles é garantido. Você acaba formando uma série de atores que parece que tem a mesma cabeça, a mesma ideologia, quando acho que cada um tem que buscar a sua ideologia, o seu caminho. Você tem que ter uma base legal, conhecer todas as vertentes para conseguir seguir o seu caminho. Bom, aqui é a sala de caracterização cênica. É a sala onde tem aula de maquiagem, figurino, da oficina de atores Newton Travesso. A oficina de atores Newton Travesso é a escola que eu trabalho há 8 anos. É uma das maiores escolas que tem em São Paulo de formação técnica de atores. É uma escola reconhecida pelo MEC, como todas as escolas de formação de atores que dão o DRT, que é o Registro Profissional de Ator, têm que ser reconhecidas e autorizadas pelo MEC. Eu gosto muito porque é uma escola muito séria e que eu vejo gente aí fora trabalhando, que se formou aqui com a gente. E existe uma questão que assim, a escola de atores, ela existe de diferentes maneiras, mas você tem o curso técnico, que é esse tipo de curso que nós temos aqui, que outras escolas também têm, que é um curso que se preocupa em dar os recursos necessários para o ator trabalhar na prática. Ela é uma formação mais rápida, então ela tem uma carga teórica e tem uma carga prática, mas ela é mais preocupada em instrumentalizar o ator para que ele possa trabalhar no mercado, né? Eu costumo dizer que é uma formação muito mais próxima do mercado de trabalho. Existe a formação acadêmica, que é importantíssima, da qual eu venho, inclusive, que é uma formação que tem um aprofundamento maior, porque os cursos vão de 4, 5, chegam até 6 anos de faculdade, e te dá o diploma de curso superior, né? Tudo é uma questão do que você está procurando. Às vezes as pessoas, como eu mesmo, eu comecei na escola técnica, fiz uma escola técnica que durou 3 anos, depois fui fazer o curso superior, que é o aprofundamento, entendeu? Só que aí você já está instrumentalizado para ir trabalhando enquanto você vai estudando também. A escola técnica, ela tem um mínimo de 800 horas aula, o que significa assim, você vai encontrar escolas por aí com 1 ano de aula. O curso todo tem 1 ano e você se forma. Escolas que têm 2 anos, escolas que têm 3 anos. A diferença, na verdade, é que cada escola monta a sua grade, o seu currículo, as aulas que vai dar, as disciplinas e tal. Agora, eu acho que o importante mesmo é você saber exatamente o que você quer quando você vai procurar uma escola. Às vezes, se você não tem muita certeza, você pode começar por um curso livre, que é um curso de 1 semestre, sem comprometimento maior. E saber que existe também dentro de uma escola diferentes cursos, diferentes formações. Então, por exemplo, agora hoje em dia estão aparecendo escolas que são especialistas em formar atores para teatro musical. O canto e a dança entram de uma maneira muito importante. E fora isso, seja qual for a formação que você escolher, você pode depois fazer outros cursos para aprimorar, né? Isso é uma coisa que é para sempre, assim, nunca parar de estudar. Há várias maneiras de se fazer teatro, há várias vertentes, há várias maneiras, vários métodos. Você tem que conhecer todos eles para conseguir focar no que você acha certo. E nessa questão de você ter diferentes mestres, cada um vai te passar o que para eles é coerente e a partir disso você escolhe o seu caminho. Conhecendo com todos eles, os métodos deles, você pode se instrumentalizar para conseguir ter uma opinião formada, para conseguir seguir o seu caminho.